O Agenda 47 começa agora e vamos estar ao vivo de Newark, New Jersey, direto do NJPAC, onde Mike Sherrill toma posse como a 57ª governadora do estado Jardim. Em Minnesota, ICE arromba casa e leva preso um cidadão americano sem roupas. E DHS confirma que já são mais de 3 mil presos de operações de imigração no estado. Em Massachusetts, a chegada de 24 SUVs do ICE geram medo e protestos. E hoje, dia 20 de janeiro, Trump completa seu primeiro ano do segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional. E também na nossa plataforma de streaming SPT Plus, que inclusive tem um QR Code aqui para você ir direto para a plataforma. Aponta seu telemóvel para cá, seu cellphone, seu celular, seu telefone, do jeito que você chamar. Apontou para cá, você vai ser redirecionado a SPT Plus, uma plataforma em língua portuguesa para que você se sinta em casa e familiarizado com todo o conteúdo que está disponível para você lá. Você bota seu e-mail, sua senha, cria um cadastro, tem uns conteúdos, por exemplo, como o nosso que a gente faz aqui, é gratuito, mas tem alguns conteúdos que você vai pagando de acordo com o que você vai assinando, tá bom? Vai lá, experimente, testa, faça aquele teste SPT Plus. Essa é a minha dica. E claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Estamos em direto lá do New Jersey Performing Arts Center, o chamado NJPAC, na cidade de Newark, onde tem uma comunidade brasileira e portuguesa muito grande, onde Mike Sherrill toma posse como a 57ª governadora do estado de New Jersey. Ela toma posse hoje, 20 de janeiro de 2026, e esse é um momento histórico. É a segunda mulher a governar o estado e a primeira democrata mulher nesta posição, substituindo o Phil Murphy após uma eleição que aconteceu em novembro. Sherrill escolheu Newark para tomar posse e não a capital Trenton para o juramento, rompendo, gente, uma tradição que durava mais de 235 anos. A nova governadora promete foco e redução de custos para as famílias, energia mais barata e mais transparência no governo, já no início do mandato. Vamos ouvir porque está no hino, vamos ouvir um pouquinho. Spangled Banner, yeah, wave, oh, the land of the free and the home of the brave. A gente vê nesse momento um close aí na nova governadora do estado de New Jersey. E nós vamos mostrar mais ainda. Durante todo o jornal Agenda 47, nós vamos ao vivo lá para a NJPAC. Nós estamos com nossa equipe direto do NJPAC fazendo essa transmissão e vamos mostrar alguns momentos que estejam a decorrer, estejam acontecendo, tá bom? Ontem mostramos aqui no Agenda 47 a ação de agentes do ICE invadindo uma casa e prendendo um homem em Minnesota, sem muitas informações naquele momento. Agora há mais detalhes. O homem mostrado no vídeo se trata de um americano de 57 anos chamado Chong Scott Tal e disse que agentes federais do ICE quebraram a porta da casa dele em St. Paul sem nenhum mandado de busca. Apontaram as armas e o tiraram de lá algemado,
de shorts, sandálias e coberto apenas por um cobertor na neve, no frio de lascar, um frio grande, enquanto seu neto de 4 anos assistia e chorava. Segundo sua família, imagens analisadas pela agência de notícias Reuters, tal que é cidadão dos Estados Unidos há décadas e não tem antecedentes criminais, contou que os agentes nem quiseram ver a sua identidade antes de forçá-lo para fora no frio intenso. Mais tarde perceberam o erro e o devolveram para casa sem nem pedir desculpas. O cidadão americano disse que viveu medo e vergonha depois do ICE invadir a sua casa. Já o Departamento de Segurança Interna disse que a ação fazia parte de uma operação para capturar 2 criminosos sexuais. Mas a família nega que as pessoas com o perfil que o DHS falou não viviam lá. Lideranças locais, defensores dos direitos civis, criticaram a abordagem que tem gerado protestos e preocupações sobre o abuso de poder. Como eu falei, ontem nós mostramos aqui essa cena, direto da agência Reuters, é uma das agências que a gente trabalha aqui na SBT Television, na SIC Internacional, e naquele momento a Reuters não tinha informações suficientes e hoje está em destaque em todos os noticiários norte-americanos, inclusive lá no site da Reuters. Desde dezembro, o governo federal intensificou a operação chamada Operation Metro Surge em Minnesota, com milhares de agentes do Departamento de Segurança Interna, o DHS, em ação no estado. Em um comunicado recente, o DHS afirmou que mais de 3.000 pessoas foram presas desde o início da operação, incluindo quase 150 cidadãos americanos, acusados de agressão ou de obstruir a atuação dos agentes nas ruas de Minneapolis e arredores. A estratégia de reforço federal tem gerado forte reação na população local e entre as autoridades, com protestos e críticas de que a presença massiva de agentes tem causado medo e confrontos, mesmo em bairros residenciais. Essa cobertura rápida explica os números das prisões, o envolvimento dos agentes e o impacto nas comunidades locais de forma clara e direta para a nossa audiência, que a gente vem fazendo isso todos os dias aqui no Agenda 47. Segundo autoridades do ICE, um imigrante nicaragüense de 36 anos foi encontrado morto dentro de um centro de detenção no Texas na semana passada. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos afirma que Victor Manuel Dias teria cometido suicídio em uma área de tendas na base militar de Fort Bliss, em El Paso, onde estava sob custódia federal. Dias havia sido detido em Minnesota no início desse mês e enviado para o Texas para processamento de deportação. A morte acontece em meio a um aumento de casos de óbitos em custódia do ICE e as circunstâncias ainda estão sob investigação das autoridades. Essa é a segunda morte recente no mesmo local, após outro imigrante ter morrido sob circunstâncias que levantam questionamentos sobre o uso da força e possível homicídio. Fontes oficiais do ICE e investigações em andamento não trouxeram mais detalhes até o momento do fechamento desta edição do Agenda 47. Uma remessa de 24 SUVs sem identificação chegou ao complexo da US Immigration and Customs Enforcement em Burlington, no estado de Massachusetts, no último dia 7 de janeiro e acendeu o sinal de alerta entre políticos e ativistas locais. O vídeo da entrega foi publicado pelo canal Burning Witness e do ICE em Burlington. Viralizou, inclusive, nas redes sociais e gerou medo de uma possível expansão de operações imigratórias naquele estado, tradicionalmente progressista em políticas de santuário. A governadora Maura Healey disse que o ICE já atua no estado e que suas ações têm deixado pessoas aterrorizadas, com medo inclusive de ir à escola, ao trabalho ou ao médico. A prefeita de Boston, Michelle Wu, declarou que a cidade está se preparando para cenários impensáveis caso essas operações realmente aumentem. Vamos lá, vamos para lá, o diretor está falando que já temos imagens lá direto do NJPAC para mais um pouquinho aí da posse da governadora Mike Sharon, que nesse momento está ali ouvindo um homem a discursar. A gente não tem informações porque estamos mostrando em direto. E a Mike Sharon, ela ganhou para a governadora de New Jersey e foi uma das derrotas do presidente Trump no estado de New Jersey. Trump apostava em um outro candidato,
Mike Sherrill, juntamente com a governadora da Virgínia, o prefeito de Nova York, Imam Dami, foi uma onda de vitórias democratas que trouxeram derrotas para o governo Donald Trump em cidades e estados que são chaves aqui nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a mostrar mais um pouco desta tomada de posse, dessa posse da governadora do estado Jardim. O podcaster Joe Rogan, conhecido por ter apoiado Donald Trump nas eleições de 2024, voltou a balançar a cena política dos Estados Unidos em um dos episódios mais comentados do seu podcast. Ele questionou duramente as ações do governo Trump nas políticas de imigração, chegando a dizer, abre aspas, vamos mesmo virar Gestapo? Onde estão seus documentos? Fecha aspas, ao criticar operações agressivas de agentes de imigração que têm detido até cidadãos americanos. A fala de Rogan, que tem milhões de seguidores online e vídeos com dezenas de milhões de visualizações, sinaliza uma fissura entre o apoio que ele deu a Trump e a preocupação com o rumo que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Vamos conferir o trecho que o Rogan fala. This is a guy who had almost been run over, but it just looked horrific to me. I mean, when people say it's justifiable because the car hit him, it seemed like she was kind of turning the car away. I can also see the point of view of the people that say, yeah, but you don't want militarized people in the streets just roaming around, snatching people up, many of which turn out to actually be U.S. citizens that just don't have their papers on them. Are we really going to be the Gestapo? Where's your papers? Is that what we've come? No primeiro dia do novo cargo, a nova governadora da Virgínia, Abigail Spanberger, assinou uma ordem executiva que revoga a política estadual que permite a cooperação de policiais locais e da Polícia Estadual com o ICE, Agência Federal de Imigração dos Estados Unidos. A medida prometida durante sua campanha desfaz a política do ex-governador Lin Yong-Klin, que havia incentivado o uso de acordos do programa 287G para que forças locais ajudassem o ICE em ações de detenção e deportação de imigrantes. Spanberg confirmou a aplicação das leis de imigração que deve ser feita pela autoridade federal, com supervisão judicial, e que desviar recursos locais para isso prejudica a segurança comunitária. Críticos conservadores dizem que a mudança pode enfraquecer a segurança pública, mas apoiadores veem o fim da cooperação como um passo para restaurar a confiança entre a comunidade de imigrantes e a polícia local da Virgínia. O presidente Donald Trump afirmou também nesta terça-feira que concordou em realizar uma reunião com líderes europeus para discutir a Groenlândia em meio à sua investida para anexar a ilha do Ártico. Em suas redes sociais, Trump disse que concordou com a reunião após uma conversa muito boa por telefone com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. O encontro ocorrerá em Davos, na Suíça, às margens do Fórum Econômico Mundial. No post, Trump deixou claro que durante a ligação disse que a Groenlândia é imprescindível para a segurança nacional e mundial. Ele ainda afirmou que os Estados Unidos é a única potência capaz de garantir a paz em todo o mundo e que isso é feito de maneira bastante simples, por meio da força. O anúncio da reunião é um gesto que ameniza de momento as tensões entre Trump e europeus da OTAN, que escalaram de forma significativa nos últimos dias por conta da investida do presidente norte-americano para tomar a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. No entanto, as demonstrações de moderação de Trump pararam por aí, porque no mesmo pronunciamento ele voltou a dizer que os Estados Unidos precisam ter a Groenlândia, como tem feito nos últimos dias. Ainda não se sabe quais líderes europeus vão participar da reunião com Trump, nem a data do encontro. Esta não é a primeira reunião envolvendo autoridades dos Estados Unidos e da Europa para tratar da Groenlândia, porém é a primeira que terá a presença de Trump. Na semana passada, o vice-presidente norte-americano DJ Vance e o secretário de Estado Marco Rubio receberam os chanceleres dinamarquesa e groenlandesa. O encontro, no entanto, não foi produtivo. Uma delegação bipartidária de congressistas norte-americanos foi à Dinamarca nos últimos dias para tentar amenizar a tensão entre Washington e Copenhague. O enviado especial de Trump para a Groenlândia, Jeff Landry,
afirmou que buscará um acordo com os dinamarqueses para adquirir a ilha nos próximos meses. Donald Trump disse em carta ao primeiro-ministro da Noruega que não se sente mais obrigado a pensar puramente na paz, já que o Prêmio Nobel da Paz não foi concedido a ele. A correspondência foi divulgada após líderes europeus realizarem uma reunião no último domingo, dia 18 de janeiro, em que foram discutidas medidas contra a ameaça do presidente dos Estados Unidos de impor novas sanções a alguns aliados da OTAN, caso não seja autorizada a compra da Groenlândia pelo Washington. Donald Trump disse que não se sente mais obrigado em pensar puramente na paz. Em uma carta obtida pela Reuters, o presidente dos Estados Unidos escreveu ao primeiro-ministro da Noruega, afirmando que se sente assim após não ter sido concedido a ele o Prêmio Nobel da Paz. Considerando que seu país decidiu não me dar o Prêmio Nobel da Paz por ter acabado com mais de 8 guerras, não me sinto mais na obrigação de pensar puramente na paz. E embora ela sempre seja predominante, agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América. A carta foi uma resposta ao primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, e ao presidente da Finlândia, Alexander Stubb, que criticaram as ameaças de Trump de impor novas tarifas sobre aliados europeus, caso o governo norte-americano não seja autorizado a comprar a Groenlândia. A correspondência foi enviada também após líderes europeus terem classificado as demandas do presidente dos Estados Unidos como chantagens e realizarem uma reunião de emergência em que foram discutidas possíveis medidas de retaliação. Autoridades dizem que o bloco poderia impor contratarifas de cerca de 108 bilhões de dólares sobre produtos norte-americanos, enquanto também considera o uso de uma ferramenta anticoerção mais dura que poderia restringir o acesso dos Estados Unidos aos mercados europeus. A crise deve dominar tanto a próxima cúpula da União Europeia, que será realizada na quinta-feira, quanto as negociações no Fórum Econômico Mundial de Davos, esta semana, evento ao qual Trump deve comparecer. Em um desenvolvimento relacionado, o ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, disse na segunda-feira que seu país e a Groenlândia conversaram com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, sobre a possibilidade de a aliança militar estabelecer uma missão no território e no Ártico. Também na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, falou sobre o aumento das tensões. Não é que eles me fizeram acreditar em algo, é que fizemos um acordo. A reunião que tivemos na semana passada me deixou com a clara impressão de que o presidente honesta e sinceramente quer adquirir a Groenlândia. Mas também deixamos bem claro que esta é uma linha vermelha. Então, por um segundo, pensei que tínhamos conseguido não necessariamente resolver o problema, mas encontrar o caminho a seguir. Isso foi interrompido pela declaração do presidente, e essa é uma realidade da vida. E é por isso que é tão importante que todos os nossos aliados na aliança da OTAN, na União Europeia, defendam esses princípios para mostrar ao presidente norte-americano que ele tem um desejo, uma visão, um pedido, mas que nunca será capaz de alcançá-lo colocando pressão sobre nós. But you will never be able to achieve that by putting pressure on us. 8 nações europeias emitiram uma declaração conjunta, oferecendo total solidariedade à Dinamarca e à Groenlândia, e alertando que as ameaças tarifárias correm o risco de se transformar em uma perigosa espiral descendente nas relações transatlânticas. Além disso, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez alertou que qualquer movimento militar dos Estados Unidos no território fraturaria a OTAN e seria um grande impulso para a Rússia. É isso aí, vamos voltar ao vivo para o NJPEC em Newark, New Jersey, onde nesse momento toma posse a governadora de New Jersey, Mike Sherrill. A gente vai nesse momento buscando aí imagens. Olha, vamos lá. É o livro ali para fazer o juramento, né? Para fazer todo o juramento. E a gente vai acompanhando em direto, ao vivo, aqui no Agenda 47. Vamos acompanhar o momento aí. Vamos ficar aí, porque... Vamos lá. É o juramento, é isso mesmo. Vamos ouvir.
Mikey Sherrill, elected governor of the state of New Jersey, elected governor of the state of New Jersey, do solemnly promise and swear do solemnly promise and swear that I will support the Constitution of the United States that I will support the Constitution of the United States and the Constitution of the state of New Jersey, and the Constitution of the state of New Jersey, and that I will bear true faith and allegiance to the same and that I will bear true faith and allegiance to the same and to the governments established in the United States and to the governments established in the United States and in this state and in this state under the authority of the people, under the authority of the people, and that I will diligently, faithfully, impartially, justly, and to the best of my knowledge and ability, execute the office in conformity with the powers delegated to me, in conformity with the powers delegated to me, and that I will, to the utmost of my skill and ability, promote the peace and prosperity, and maintain the lawful rights A of gente the vai state of New acompanhando Jersey, ao vivo o juramento da nova governadora do estado de New Jersey, a democrata Mike Sherrill. Primeira democrata a tomar posse como mulher aqui no estado de New Jersey. Ela é a segunda mulher a governar o estado, mas é a primeira democrata. E ela promete focar na qualidade de vida, baixar os custos de vida no estado de Jardim, que estão com os preços bastante elevados. A inflação consome realmente o poder de compra das pessoas e é uma das promessas de campanha da Mike Sherrill. Já nós vamos voltar, então vamos ter mais alguma imagenzinha de lá, vamos ter, ainda aqui no nossa Agenda 47. Fica com a gente. O presidente Donald Trump compartilhou em uma rede social nesta terça-feira uma imagem em que a Groenlândia, Canadá e Venezuela aparecem incorporados ao território dos Estados Unidos. A publicação ocorre em meio à escalada de declarações e medidas do governo americano envolvendo a Groenlândia. A imagem, que parece gerada por inteligência artificial, mostra Trump sentado no Salão Oval, em reunião com assessores e líderes europeus, com um mapa ao fundo no qual os Estados Unidos aparecem ampliados para incluir os 3 territórios. O presidente não acrescentou explicações no texto da postagem. Nos últimos dias, Trump tem intensificado a pressão sobre aliados europeus ao defender a incorporação da Groenlândia, território semi-autônomo ligado à Dinamarca. No fim de semana, ele anunciou que pretende impor tarifas de 10% a partir de 1º de fevereiro, elevadas a 25% em junho sobre produtos de 8 países europeus, caso não haja um acordo que permita aos Estados Unidos comprar a ilha. Líderes europeus classificaram a iniciativa como inaceitável e passaram a discutir contra medidas comerciais. Trump já afirmou que considera o território vital para os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos e não descartou medidas mais duras caso seus objetivos não sejam atendidos. E Donald Trump diz que vai impor uma tarifa de 200% sobre vinhos e champanhes franceses. Tal medida, segundo ele, obrigaria o presidente francês Emmanuel Macron a se juntar à iniciativa do Conselho de Paz, um grupo criado pelo próprio presidente dos Estados Unidos, que tem o objetivo de resolver conflitos mundiais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 200% sobre os vinhos e champanhes franceses. Tal insinuação parece ser uma tentativa de forçar o presidente francês, Emmanuel Macron, a se juntar à sua iniciativa do Conselho de Paz. O plano de Trump começaria abordando a situação de Gaza e depois se expandiria para tratar de outros conflitos. No entanto, a iniciativa deixa dúvidas sobre o papel das Nações Unidas, e uma fonte próxima a Macron disse que ele pretendia recusar o convite para participar. Ele disse isso? Ninguém o quer porque ele deixará o cargo muito em breve. Então, está tudo bem. O que farei é que, se eles se mostrarem hostis, vou impor uma tarifa de 200% sobre seus vinhos e champanhes, e ele vai se juntar. Mas ele não é obrigado a se juntar. Macron participa do Fórum Econômico Mundial de Davos na terça-feira, e é previsto que ele retorne a Paris durante a noite.
Assessores do governo disseram que ele não planeja estender sua estadia até a quarta, quando Trump chegará à cidade turística montanhosa na Suíça. Em outro ataque a Macron, Trump publicou uma mensagem privada enviada pelo presidente francês em que ele diz não compreender as ações de Trump em relação à Groenlândia. Vinhos e destilados exportados para os Estados Unidos pela União Europeia estão sujeitos atualmente a uma tarifa de 15%, uma taxa que os franceses têm pressionado intensamente para ser reduzida a zero. Os Estados Unidos são o maior mercado para o vinho e o champanhe franceses, com remessas para o país no valor de 4 bilhões e 400 milhões de dólares em 2024. E hoje, dia 20 de janeiro de 2026, completa exatamente um ano. O presidente Donald Trump completa hoje um ano desde seu retorno à Casa Branca, com um segundo mandato marcado por decisões e embates que abalaram os Estados Unidos e todo o planeta. Sem freios e imprevisível, o republicano age da maneira ousada e muitas vezes surpreendente, tanto com adversários quanto com aliados. Em 12 meses, o presidente norte-americano lançou mão de um tarifaço global, ordenou ataques militares e ameaçou até países parceiros. Internamente, encampou uma ofensiva sem precedentes contra imigrantes, perdoou invasores do Capitólio e entrou em conflito com diversas instituições, universidades e com a imprensa. Antes mesmo de assumir o poder, Trump prometeu expulsar dos Estados Unidos todos os imigrantes que vivem em situação irregular no país. A promessa não se cumpriu, mas Trump colocou nas ruas mais de 20 mil agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. Antes dedicados a vigiar fronteiras, eles passaram a caçar e prender imigrantes, alguns inclusive em processo de regularização. O resultado, mais de 605 mil deportados até dezembro do ano passado, além de 1,9 milhão de autodeportações voluntárias. Nesse um ano, as ações do ICE também geraram revolta. A morte de uma cidadã americana baleada por um agente de imigração em Minnesota desencadeou uma onda de protestos no estado e uma batalha jurídica. Logo no seu primeiro dia de volta à Casa Branca, há exatamente um ano, Trump concedeu o perdão presidencial para cerca de 1.500 acusados pelo ataque ao Capitólio. Já no início de abril, o presidente americano anunciou um aumento nas tarifas de importação sobre produtos de 185 países, algumas chegando até 50%, alegando defender o setor produtivo americano. O Brasil inicialmente se saiu relativamente bem, com tarifas fixadas em 10%. Porém, meses depois, um adicional de 40% foi imposto a produtos nacionais, sob o argumento de que Bolsonaro supostamente sofria perseguição de autoridades brasileiras. A questão só foi resolvida após a reaproximação dos governos do Brasil e dos Estados Unidos, que culminou em uma reunião no fim de outubro entre Trump e Lula. No mês seguinte, a Casa Branca anunciou a retirada progressiva do tarifaço sobre a maioria das exportações brasileiras, em produtos como a carne, o café e o aço. Ao longo de 2025, Trump cortou repasses e abriu investigações contra algumas das maiores universidades do país, como Harvard e Columbia. Outro alvo do presidente foi a imprensa, desta vez com processos pedindo até 70 milhões de reais em reparação por reportagens críticas ou negativas, como as que mostram a relação dele com Jeffrey Epstein. O premier israelense Benjamin Netanyahu foi o líder mundial com quem Trump mais se encontrou. Foram 5 reuniões em 2025, um retrato do fortalecimento do apoio dos Estados Unidos a Israel. Na primeira delas, Trump causou espanto ao sugerir a criação de uma Riviera do Oriente Médio em Gaza. 8 meses depois, o republicano se tornou mediador do cessar-fogo e agora propõe um conselho de paz para o território. O apoio a Israel também se traduziu em um ataque às centrais nucleares do Irã em julho, que encerrou um conflito de 12 dias em que Teherã e Tel Aviv trocaram lançamentos de mísseis
com quase 1.000 mortos. A tensão entre Trump e o Irã voltou a escalar no início deste ano, em meio à repressão brutal aos protestos que tomaram o país. O republicano chegou a ameaçar o regime iraniano com uma ação militar. Trump teve uma relação marcada por altos e baixos com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ao mesmo tempo em que elogiava o líder russo, o norte-americano também chegou a chamá-lo de louco, por causa da guerra da Ucrânia. Recentemente, Trump afirmou que Putin queria encerrar a guerra e acusou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de criar obstáculos para um acordo de cessar-fogo. Zelensky, aliás, foi alvo de ataques constantes de Trump ao longo de 2025. Em fevereiro, os dois bateram boca diante de jornalistas na Casa Branca e o presidente ucraniano deixou a reunião visivelmente humilhado. De setembro até 31 de dezembro de 2025, militares dos Estados Unidos bombardearam várias embarcações no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico, alegando suspeita de tráfico de drogas. Cerca de 4 meses depois, a iniciativa levou a uma operação dentro do território venezuelano, que terminou com a captura do ditador Nicolás Maduro. Nos últimos meses, o presidente norte-americano também demonstrou interesse em tomar a Groenlândia, território da Dinamarca. Trump afirma que a ilha é estratégica para a segurança nacional dos Estados Unidos e, assim como no caso da Venezuela, não descarta o uso de força militar. A pressão maior, no entanto, é para a Dinamarca vender a ilha. Caso contrário, pode sofrer um tarifaço. Após passar a campanha em 2024 denunciando uma suposta conspiração do governo dos Estados Unidos para encobrir o caso Jeffrey Epstein, Trump viu o escândalo sexual respingar no seu próprio mandato. O presidente norte-americano não conseguiu evitar que fossem reveladas trocas de e-mails mostrando seu vínculo com o bilionário. A pressão pública fez com que o Congresso aprovasse uma lei que Trump depois sancionou, exigindo a divulgação de todos os documentos até 19 de dezembro do ano passado. Mesmo assim, seu governo divulgou até o momento menos de 1% dos milhões de arquivos que tem sobre o caso. Salvo algumas surpresas, o presidente americano seguiu em seu primeiro mandato a agenda que havia prometido durante sua campanha eleitoral. Na semana passada, ele mesmo disse que já cumpriu todas as promessas de campanha. Já a partir de amanhã, quando Trump dará o pontapé inicial ao segundo ano de gestão, uma nova etapa será aberta, desta vez mais imprevisível. Quero parabenizar toda a equipe do Agenda 47, aí, junto com a jornalista Letéa Rodrigues, que fez essa reportagem, um verdadeiro recap. Isso é uma verdadeira retrospectiva do nosso jornal Agenda 47 até aqui. Muito obrigado ao diretor, a todos os editores que se empenharam em fazer essa retrospectiva de trazer para vocês nesse dia tão marcante que é o dia 20 de janeiro de 2026. Um ano aonde Donald Trump retorna ao poder depois de passar aí um hiato de 4 anos onde Joe Biden governou e agora Trump retorna. Parabéns, ficou muito boa mesmo. Apesar do Trump ser um cara que faz muita notícia, o intuito do Agenda 47 é exatamente esse, mostrar essas notícias para vocês e a gente conseguiu resumir em torno de 6 ou 7 minutos basicamente tudo que ele fez. E uma das coisas que ele fez foi alavancar a vitória da governadora de New Jersey, Mike Sherrill, que está nesse momento lá no NJPAC tomando posse. E a gente vai para lá agora, nosso link ao vivo, direto para o NJPAC em New Jersey, no estado de New Jersey. Ela está aí, toda sorridente, Mike Sherrill, inclusive visitou aqui os estúdios da SBT Television, foi entrevistada aqui pelo jornalista e âncora do Jornal das 6, Luiz Pires, que também é nosso diretor de informação. Depois estivemos com ela, acompanhamos a Mike Sherrill dentro do supermercado Seabra, onde ela foi lá comprar uns produtos brasileiros, portugueses, e hoje é governadora do estado de New Jersey.
E esse é o Agenda 47 de hoje, 20 de janeiro, uma data icônica, data onde Donald Trump completa um ano de governo dos Estados Unidos, controverso, polêmico, mas é esse o governo que democraticamente os Estados Unidos escolheu e nós temos como obrigação jornalística cobrir e mostrar tudo para vocês em língua portuguesa. E hoje também toma posse Mike Sherrill, governadora do estado de New Jersey. Vamos ficando por aqui, mas antes eu vou pedir aquele like, aquela inscrição no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Se inscreva lá, deixa o seu like, o dislike, o comentário e ativa o sininho das notificações. Até mais!